Seja bem-vindo ao treinamento da área administrativa do software Photo Online. Esta tela inicial apresenta a tela de login. Inicialmente, o teu cadastro vai ser usuário POL, em minúsculas, são as iniciais de Photo Online, POL, e a senha POL. Vou acessar. E ele vai acessar agora, vai exibir agora, a tela inicial do nosso módulo administrativo. Do lado esquerdo nós temos o menu e do lado direito nós temos as informações. Na página principal temos apenas o logotipo. Vamos entrar na primeira opção aqui, na segunda opção aqui, que é a alteração de parâmetros. Na alteração de parâmetros, nós temos o número da próxima ordem de serviço a ser executada, o e-mail de confirmação que receberá a informação de que foi feito um pedido novo com as informações, com o número de pedido, dados do cliente e dados do pedido de uma forma geral, e o código de serviço padrão, ou seja, o código do serviço que é escolhido, pré-escolhido, quando o seu cliente começa a fazer um pedido. A segunda opção, a terceira opção do menu, que na verdade é a nossa segunda opção, é o cadastro de serviços. Nesta tela, nós iremos ver os serviços que estão cadastrados no teu sistema e também faremos a inclusão de serviços novos ou até mesmo a alteração de dados nos serviços que já estão cadastrados no sistema. O sistema exibe aqui uma tabela com o código do serviço. Aquele código que a gente utilizou ali na alteração de parâmetros, por exemplo, foi o código número 3, que é referente ao serviço 10x15. Tenho aqui um valor de referência e o valor da primeira faixa de preço. A gente vai ver um pouco mais, com mais detalhes isso. Agora, eu vou entrar aqui na operação de alteração, esse primeiro botãozinho aqui, com o lápis. O segundo botãozinho aqui é para excluir o serviço. Eu vou alterar o serviço. E agora nós temos aqui a tela do serviço. A descrição, que é o serviço, o tamanho do serviço, que vai aparecer no combo box de escolha de tamanhos lá do software. Aqui também, se a gente tiver a necessidade de trabalhar com mais mídias, é possível colocar, por exemplo, 10x15 fosco, 10x15 brilho, 10x15 metálico, ou ainda, nos casos, por exemplo, de plotagens, eu tenho lá 1 metro por 3 metros lona, 1 metro por 3 metros acrílico, vinil e assim por diante. Não há limite de combinações. Tenho a largura e a altura de impressão, isso em pixels. Aí você vai colocar a resolução de acordo com a qualidade do teu dispositivo. Então você, aqui tem uma medida normal de uma 10x15, mas você é quem vai poder dosar, e isso é importante porque o nosso software efetua o corte na imagem com base nessas duas informações aqui. Tenho aqui a informação textual da resolução alta e o valor em pixels, a quantidade de pixels que é utilizada nessa impressão, e a resolução média. Esses parâmetros são utilizados porque o software ele exibe para o cliente se a foto, se a imagem que ele está mandando imprimir está com uma qualidade boa, razoável, no caso, resolução média, ou se estiver abaixo disso, ele coloca como uma resolução ruim. Tem o valor unitário de tabela de preços, e tenho aqui 5 quantidades de preços, de faixas de quantidade e preços que vão ser utilizados no sistema. Observa que a primeira faixa aqui no caso começa em 50, o que significa que a pessoa fazendo de uma cópia a 50 cópias, o valor praticado é esse valor aqui, no caso 70 centavos, 0,7. De 51 cópias até 100 cópias, o valor é de 60 centavos.
de 101 cópias até 200 cópias, no caso a nossa terceira faixa aqui, o valor é de 55 centavos. E por fim, a última faixa, ou seja, de 201 cópias em diante, você tem um valor de 0,5. Neste caso, aqui eu tenho a última faixa zerada, por quê? Porque eu necessitei apenas de utilizar 4 faixas. Ok? Eu vou voltar aqui para o meu menu de serviços, meu menu de cadastro de serviços, e vou fazer a inclusão de um serviço. Na nossa inclusão tem um facilitador que é o cálculo automático. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 11,5 centímetros por 11,5 centímetros. Isso é hipotético. Eu vou fazer com que ele calcule. Observe que ele já fez o cálculo para mim, já me dosou aqui a largura de impressão, a altura, já trouxe a descrição, já trouxe resolução alta, enfim, eu só preciso preencher os dados para que ele seja acrescentado. Nesse caso, por exemplo, eu vou colocar aqui um valor unitário de tabela de R$1 e vou determinar um serviço padrão, né? O mais fácil eu vou determinar que todas as quantidades, o valor dele vai ser de R$1 mesmo. Estou confirmando e o meu serviço vai ser incluído na tabela. Bem, vamos agora falar de tabelas especiais. Enquanto meu sistema processa, faz a inclusão, apareceu aqui na última linha aqui o serviço que acabei de incluir, né? E vamos aqui para tabelas especiais. O que são tabelas especiais? No nosso caso, por exemplo, o mais comum é utilizar essas tabelas especiais para tipos de clientes especiais. Então eu tenho um cliente profissional, por exemplo, que eu vou fazer um cadastramento de uma tabela especial para ele. Um pouco mais para baixo a gente vai ter na tabela de clientes depois como fazer a alteração do tipo da tabela no cliente. Ou seja, eu crio a tabela primeiro e depois eu chego e associo alguns clientes a esta tabela. Por padrão, o sistema associa todos os clientes à tabela varejo. Mas eu posso, só para observar aqui nesse menu que aparecem as tabelas, eu tenho aqui a edição da tabela, tá? Do nome da tabela, a exclusão de uma tabela e a edição dos valores dessa tabela. No meu caso aqui, eu vou só clicar no incluir. Ele vai me pedir um título da tabela. Eu vou chamar essa tabela de profissionais. Vou confirmar. O sistema cria a tabela com base na tabela de varejo, ou seja, ele vai colocar lá todos os serviços e preços da tabela varejo. Ok? E eu vou entrar aqui nesse último ícone, que é o do dinheiro, para que eu possa fazer a alteração na tabela profissionais. Meu cliente ainda nenhum cliente utiliza essa tabela. Eu vou pular algumas opções de menu para mostrar lá embaixo já, para a gente já encerrar por vez essa opção. Na tabela de clientes, aliás. Estou entrando na tabela de clientes. Vou escolher o meu usuário de teste, que é o usuário RR Bolanho, que eu estou usando aqui. E aqui eu vou mostrar o quê? Que este usuário, por enquanto está marcado que ele não aceita venda em conta corrente, as vendas para ele não estão bloqueadas e eu posso determinar aqui qual é a tabela especial. Se eu não determinar nenhuma tabela, ele continua sendo um cliente de varejo. Ok? Próximo passo. Formas de entrega. Nas formas de entrega do sistema, eu posso ter efetivamente qualquer tipo de entrega. A princípio, você deve colocar SEDEX, o PAC, e isso varia de acordo com o CEP.
Mas, assim como eu tenho aqui no exemplo, eu posso ter motoboy, eu posso ter transportador, eu posso ter quantas formas forem. Vou clicar no incluir para que a gente possa conhecer essa opção. Eu tenho a descrição da forma de entrega, o CEP inicial e final, que vão reger a aplicação dessa tabela, o valor da entrega para esse CEP, se ele permite o recebimento referente aos serviços em dinheiro ou cheque na hora que for entregar. Então, por exemplo, se eu tiver um motoboy, eu posso colocar que o motoboy vai receber do cliente, e isso faz com que o sistema ofereça essa possibilidade para o cliente. E se você quer que o sistema envie um e-mail de alerta, ao invés de enviar para aquele e-mail padrão, que ele envie para um e-mail diferente. Então, por exemplo, se eu tenho que a escolha, no caso aí, for uma retirada na loja 2, por exemplo, eu posso fazer com que o e-mail de alerta do pedido não vá para a loja 1, que seria a loja padrão, que ele vá para um outro endereço de e-mail. Ok? Confirmando, eu teria uma nova forma de entrega cadastrada no sistema. O outro item aqui é a forma de pagamento. É bem simples. Nós temos aqui a definição se o sistema vai aceitar ou não cartão de crédito, se ele vai aceitar ou não depósito bancário, e aí ele vai exibir as contas correntes que a gente vai ver num próximo item, e se ele vai aceitar ou não boleto bancário. Eu só devo observar que, no caso, no ato do desenvolvimento do sistema, é importante que você nos passe os dados tanto para o cartão de crédito como para o boleto bancário. Bem, no caso aqui do depósito bancário, eu ainda tenho aqui uma tabela abaixo que a gente vai ver que é das contas correntes. Também é um cadastro absolutamente simples. Eu só quero acrescentar um detalhe aqui, que é o seguinte: você vai fazer a inclusão e vai colocar o número do banco, o nome do banco, a agência, a conta corrente, o nome do favorecido, e é importante também, em muitos casos, você colocar um documento como CNPJ ou CPF, porque caso o cliente vá fazer um DOC, ele vai precisar desse dado na hora de fazer o pagamento através de DOC. Ok? Muito bem. Tabela de clientes nós já vimos agora há pouco. Eu vou falar um pouco também sobre o cadastro de usuários, que também é mais um cadastro bem simples, que nos permite apenas definir usuários para a área de administração. Os dados são usuário e senha. Clicando no incluir, você fornece esses dados, lembrando que uma vez o sistema finalizado, você deve colocar o seu usuário e retirar o usuário de testes de implementação e depois informar a Multideias, caso você precise de uma manutenção, qual é o usuário e senha que você vai utilizar. E vamos ao menu de relatórios. Aqui nós vamos encontrar 4 relatórios que você vai poder emitir na área administrativa. É interessante observar que esses relatórios, estou aguardando carregar o menu, mas é importante observar que esses relatórios eles são gerados em HTML e que você consegue, através do teu navegador, fazer a exportação desses relatórios, ou então até mesmo copiar para fazer a edição num editor de texto normal. Ok. Apareceu aqui meu menu. É bem simples. Então, todos os relatórios você escolhe, como escolhi aqui o OS para o cliente, ele vai exibir um pequeno menuzinho para que eu possa, no caso aqui, por exemplo, eu tenho que escolher o cliente, o período, o tipo do relatório, clicar no botão emitir relatório. Por exemplo, aqui eu vou exibir aqui a ficha de clientes, vou escolher aqui o cliente que é utilizado como demonstração, vou emitir um relatório. É bem simples, nós temos OS por clientes, consulta de ordem de serviço, ou seja, a partir de uma ordem de serviço, ficha de cliente e listagem de clientes. Está aqui a ficha de cliente.
os dados do cliente. Ok? Basicamente, este é o nosso treinamento. Vamos encerrar a sessão para que o login seja fechado, para que uma outra pessoa que acesse esse endereço da administração, que você vai receber por e-mail, por exemplo, não possa acessar sem fornecer dados de login e senha. Muito obrigado.